Boa noite. Eu fico muito feliz que você esteja com a gente aqui em nossa casa, em um dos nossos pequenos grupos. Eu estou aqui da Igreja da Moca para conversar um pouquinho com você, porque durante essa semana nós vamos nos encontrar para falar um pouquinho a respeito de momentos da vida de Jesus, os últimos momentos que Ele esteve aqui na terra com a gente. O período da Semana Santa está chegando, daqui a pouco as pessoas vão trocar ovos de Páscoa, mas o real sentido foi sim a vinda de Jesus aqui a essa terra, a morte dele em nosso lugar. Nessa noite, estudamos em João capítulo 13, o episódio que Jesus lavou o pé dos discípulos. Com certeza foi um momento muito marcante, tanto para Jesus como para aqueles discípulos que estavam ali com ele, os 12 discípulos mais perto dele. Depois da discussão que tivemos em grupo, eu gostaria de trazer algumas considerações sobre este momento então tão significativo da vida de Jesus e dos seus discípulos. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir a você que o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos naquele momento foi uma resposta a um fato ocorrido momentos antes, que está registrado em João capítulo 12. Se você estiver com a tua Bíblia, eu convido você a abrir a tua Bíblia em João capítulo 12. Eu quero ler com você este relato. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo João capítulo 12. Eu quero ler do verso 1 até o verso 11 com você. Espero que você já tenha encontrado. A minha Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? O denário era o valor de um dia de trabalho, então aqui nós estamos falando de quase um ano de trabalho. Por que esse dinheiro não foi vendido aos pobres? Diz Judas. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonaram os judeus e criam em Jesus. Muito bem, depois dessa leitura, eu quero então fazer uma reflexão com você. Maria, irmã de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus alguns momentos antes, em um gesto de gratidão, chega até Jesus Cristo, no meio dos discípulos, de frente a Lázaro, talvez outros convidados na casa, pega um perfume bem caro, quebra aquele perfume e então começa a lavar os pés dos discípulos. A toalha foi o seu próprio cabelo. A situação ali deve ter sido muito chata, criado constrangimento, porque Maria, em um momento de gratidão, é repreendida por Judas. E olha só como aquela situação ficou chata. Por que ela fez isso? Porque ela utilizou esse dinheiro para comprar um perfume, ao invés então de darmos este perfume, vender este perfume e darmos esse dinheiro então para os pobres. Jesus então começa a dizer que ela estava preparando Jesus para o seu sepultamento. Ela estava preparando Jesus para a morte que haveria de acontecer. Talvez os discípulos não tenham entendido tudo o que Jesus queria dizer naquele momento, mas 6 dias depois, eles começaram a entender. O episódio é meio parecido. As pessoas se reúnem para uma ceia, mas o costume da época estava prestes a ser quebrado.
Em uma recepção tradicional, em uma casa, em um jantar, em uma festa, era comum ter um servo preparado, pago para lavar os pés dos convidados. Mas para aquela Páscoa, para aquela última ceia com Jesus e os seus discípulos, não tinha nenhum servo contratado. Talvez os discípulos esqueceram de contratar alguém. Talvez o dinheiro não tenha dado para contratar. Ou talvez até tenham contratado, mas o servo não havia chegado. Uma coisa a Bíblia nos diz: naquele local tinha água, tinha bacia e tinha toalha, mas não tinha ninguém com coração de servo. Já imaginou os olhares dos discípulos se cruzando? Já imaginou os discípulos ali constrangidos, sem saber quem iria lavar o pé um dos outros, o que eles iriam fazer? Então o inesperado acontece. O mestre se veste de servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero tirar 3 lições desse episódio para a minha vida e para a sua vida neste momento. O primeiro, o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos mostra que diante de Deus todas as pessoas são iguais. Não esqueça que quem lavou o pé dos discípulos foi Jesus Cristo. Foi o Criador, foi o Salvador, foi o Rei do Universo. Quem vestiu-se de servo foi o dono de todo este planeta, foi o dono e detentor de todo este universo. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Rei. Ele assumiu a forma humana, Ele lavou os pés dos discípulos, Ele se transformou em um servo e veio servir a você e a mim. Diante de Deus, não importa a nossa classe social, não importa a nossa situação financeira e também não importa a nossa cor. Diante de Deus, todos somos iguais. A segunda lição que eu tiro para a gente deste episódio é que o fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos também era um momento que ele estava oferecendo reconciliação para eles. Não se esqueça que Jesus lavou os pés de Judas, o próprio traidor. Não se esqueça que Jesus assumiu a forma humilde de ser e então ofereceu a oportunidade de reconciliação entre ele e Judas, entre Judas e Deus e também entre os discípulos. Momentos antes, a discussão entre os discípulos era quem é o maior, quem vai se sentar à direita de Jesus, quem vai se sentar à esquerda de Jesus. E ali, Jesus ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que a cerimônia do lava-pés, para mostrar que a nossa vida também deve ser uma vida onde nós devemos deixar de lado o nosso favoritismo, deixar de lado as nossas pretensões e então nos reconciliar com o nosso próximo. Então, olha como muda o cenário de uma discussão que existia para quem seria o melhor. Chega em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles eram unânimes. Terceira lição que eu tiro para a gente desse episódio: o lava-pés traz oportunidade de perdão. É interessante que quando Jesus chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro não quis. Ele falou: o meu pé o Senhor não vai lavar. Então Jesus disse assim: se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terás parte comigo. Se não permitirmos Jesus lavar o nosso coração, nós também não teremos parte com Ele. O lava-pés nos lembra do batismo, quando os nossos pecados foram perdoados e esquecidos. Talvez eu esteja falando com você e você, neste momento, tenha algum motivo no seu coração que faz você pensar que você é superior a alguém. Todos somos iguais, ninguém é superior a ninguém. O próprio Deus se transformou em homem para servir a humanidade. Talvez eu esteja falando para você que está com algum problema com algum amigo, com algum parente, talvez com o chefe. Não se esqueça, Jesus deixou o exemplo de reconciliação. E talvez eu esteja falando para você nessa noite que se sente fraco espiritualmente, que sente que precisa de perdão e salvação. Eu não sei, mas Jesus ofereceu todas essas possibilidades para você e para mim. Eu termino lembrando o verso de Lucas capítulo 14, o verso 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Posso orar com você? Querido Deus, nessa noite
nós estamos terminando mais um momento de estudo, junto com os nossos amigos. E agora nós meditamos mais um pouquinho no exemplo que Jesus nos deu e também no exemplo que Maria deixou aqui registrado ao lavar os pés de Jesus com perfume e enxugar com seus próprios cabelos. Se tiver alguma coisa em nosso coração que esteja atrapalhando o nosso relacionamento contigo, tire isso de nós, Pai. Perdoe esses erros, as nossas falhas. Se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando também o relacionamento nosso com o nosso próximo, também, Pai, tire isso de nós e ajude a nos reconciliarmos. E se por algum acaso, Pai, tiver alguma coisa fazendo com que a gente se exalte, que o Senhor coloque humildade em nosso coração. Ajude-nos para que possamos ser mais semelhantes a Jesus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A você, uma boa noite e até amanhã.